Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Hoje nós vamos revisitar o princípio de fazer boas perguntas, só que aplicado ao Evangelho de Marcos. Se você já assistiu o vídeo de estudo de hoje, você percebeu que eu comecei o vídeo com perguntas. Como essas narrativas se relacionam? O que elas têm em comum? Pois é, hoje nós vamos estudar o princípio de fazer boas perguntas. Nós já estudamos esse princípio quando estudamos a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos retomar aqui o aplicando a Marcos. Eu gosto muito desse princípio porque ele nos lembra que nós somos o tempo inteiro tentados a aplicar o texto que estamos lendo de acordo com os nossos próprios conceitos, pressupostos, preconceitos, não é? E ele nos lembra que a interpretação bíblica não é sensitiva. Se assim o fazemos, nós corremos um risco enorme de pensar que o texto diz uma coisa que ele realmente não diz. Então, esse princípio de fazer boas perguntas é fundamental. O que seriam das grandes descobertas se não fossem as perguntas, não é mesmo? A pergunta, ela move o conhecimento, ela nos leva às descobertas. Então vejamos especificamente do que se trata esse princípio. O princípio diz respeito ao exercício de investigação do texto, ok? Uma boa pergunta nos conduz num caminho pelo qual o autor quer nos levar. Então, esse princípio nos lembra de que nós devemos, enquanto estudiosos das Escrituras, ser como detetives. Nós precisamos ter a curiosidade necessária para prescrutar o texto, não para descobrir o sentido oculto do texto, conforme o conceito católico de sensus plenior. Não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existem distâncias do texto bíblico até nós, distância de linguagem, distância cultural e etc. Então nós precisamos prescrutar o texto para superar essas distâncias. Então, fazendo perguntas e perguntas boas, elas nos ajudam, antes de mais nada, a observar e entender o que a Bíblia está realmente dizendo. Assim, as boas perguntas elas nos ajudam a cavar mais fundo para descobrir o coração da mensagem da palavra de Deus, a fim de que possamos ser fiéis e transformados por ela, ok? Existem duas categorias de boas perguntas: as perguntas básicas e as perguntas essenciais. Perceba aqui nesse desenho que a flecha está apontando à direita da tela para o coração. Isso significa que, fazendo as perguntas básicas e essenciais, nós somos direcionados para entender o coração do texto, ok? Esse é o nosso objetivo em fazer boas perguntas, é descobrir o que o texto realmente diz. Bem, lembre-se lá no Evangelho de Marcos, conforme nós estudamos hoje, nós vimos duas narrativas. Eu coloquei aqui na tela uma narrativa só da multiplicação, somente como exemplo aí do que eu estou querendo dizer para vocês, ok? Então, vamos ver aqui o princípio aplicado à narrativa da multiplicação. Então, antes de mais nada, nós devemos começar com as perguntas básicas, ok? Que perguntas básicas seriam essas? O que o texto diz? Quando isso aconteceu? Quem são os personagens? No caso, então, aqui é narrativa, então vamos ver quais são os personagens, os lugares que são mencionados, quais são as palavras importantes de conexão ou de transição. Existem comparações, contrastes feitos, né? Existem palavras ou ideias repetidas. Então, são perguntas básicas que nos ajudam a entender os elementos básicos aí da narrativa, ok? Bem,
se nós ficarmos por aqui, nós ainda não chegamos no coração do texto. Então nós precisamos aprofundar essas perguntas. A maioria das pessoas ficam somente nessas perguntas básicas e aí elas desanimam no seu estudo bíblico. Essas perguntas básicas são importantes, mas elas devem nos conduzir às perguntas mais essenciais. Que perguntas essenciais são essas? Vamos dar uma olhada lá, olha só. Qual é o assunto principal do texto? O que o autor diz a respeito do assunto? Qual é o tom? Por que ele diz isso aqui nesse momento? Por que dessa forma? O que é surpreendente sobre isso? Como que aquilo que ele disse aponta para ou fala de Cristo? O que o texto diz como um todo? Por que o autor disse isso? Que resposta ele esperava ter dos seus leitores? Qual é a resposta que Deus está procurando em nossos corações e vida hoje? Perceba que a última pergunta é a pergunta de aplicação. Você não consegue chegar nessa pergunta sem ter antes feito todo esse caminho de perguntas básicas e depois perguntas essenciais. Ela é a última a ser feita, porque primeiro nós precisamos entender o que o texto diz, por que ele diz o que diz, para então tão somente aplicar para nós hoje, ok? Então, esse princípio de fazendo boas perguntas, ele é essencial no estudo bíblico, porque além de tudo que eu já disse, ele nos ajuda a entender que o estudo da palavra de Deus requer tempo, requer convívio com o texto. Não é simplesmente abrir, ler e aplicar. Não, não. É gastar tempo com o texto, é separar o momento do dia às vezes aquele momento não é suficiente, precisa mais outros dias, mais e mais tempo, até que o significado do texto vai ficando claro para nós e aí sim nós podemos aplicar as nossas vidas. Ok? Então espero que tenha sido útil. Nós vamos retomar os nossos estudos, como eu mencionei, aí na última semana de janeiro. Até lá, se Deus assim nos permitir.